Bom, vamos lá, novamente, fazendo continuidade em relação a essa parte de movimento uniforme, ainda alguns elementos que fazem parte da teoria. Então, comentar a respeito das conversões, né? E em vermelho aqui a primeira grandeza a ser convertida, né? Vamos falar assim. E convertida como assim? Eu vou converter unidades, né, da grandeza tempo. E aí uma informação já conhecida nossa do cotidiano, eu sei, né, que uma hora de tempo corresponde a 60 minutos. E uma aplicação da matemática interessante que a gente pode fazer é entender os símbolos aqui, ó, como a parte algébrica, né? Então, o símbolo H e o símbolo minuto aqui, né? Como a parte algébrica, como se cada um fosse y e x. E os valores numéricos como valores numéricos. Então, o que eu poderia fazer é, por exemplo, colocar esse 1 e o denominador dele como se o 60 passasse pelo outro lado do igual, dando essa ideia aqui, ó. Então, como se eu fizesse essa aplicação, né, de uma equação de primeiro grau, obedecendo a ideia de que símbolos, símbolos, números e números. Então, passei aqui o 60 dividindo 1, então ficou essa sentença aqui, ó. 60 avos da hora é 1 minuto, né? Como se eu tivesse retirado o 60 aqui, numa espécie de produto com 1 minuto, e passado pelo outro lado da equação de divisão. E aí, para que isso? Na realidade, é para poder enxergar que se eu tenho 1 minuto de tempo, eu tenho 1/60 da hora. Como se eu pegasse a unidade e ao dividir por 60, automaticamente a unidade vai para a hora. Então dá um olhar simples, que é o seguinte: se eu tenho a unidade minuto, pego essa unidade minuto e faço a conversão para a unidade hora, isso implica que eu precisei pegar o valor e dividi-lo por 60. Entendeu? Isso é um macete. Já se eu quero fazer conversão de hora para o minuto, né, eu vou estabelecer a constante 60 novamente, só que com uma operação invertida, vezes. Né? Então, numa lembrança aí, para os cálculos que a gente pretende trabalhar em movimento retilíneo uniforme, bem interessante lembrar disso aqui. Né? Minuto para hora, divido o valor por 60 e encontro o que eu quero em horas. Hora para minuto, multiplico esse valor, né, que se encontra em horas, pelos 60, eu encontro então a unidade minuto, tá? Então essa proposta é muito interessante e muito importante que eu possa trabalhá-la, né? E um ponto interessante também é lembrar que se eu tenho 1 hora, eu tenho 60 minutos, né? E além desses 60 minutos, eu tenho ainda a possibilidade de converter isso em segundos. Eu sei que cada 1 minuto só, dentro dele eu tenho 60 segundos. Então eu faria uma multiplicação desses 60 minutos para cada um dos minutos que possuem 60 segundos. Ou seja, 60 vezes 60. O que dá essa relação aqui, em que em alguns casos eu terei uma boa aplicação para a parte de movimento uniforme e também para outros tipos de movimento que a gente vem estudar futuramente. Então essa relação aqui ela é importante em relação a tempo, né? A grandeza tempo. Ou seja, se eu tenho 1 hora, eu tenho 60 minutos. Se eu tenho 1 hora, eu também tenho 3.600 segundos. Se eu quiser caminhar daqui para cá, né, basta multiplicar os valores. Né? Então, por exemplo, se eu quero converter a hora em minuto, eu multiplico por 60. Se eu quero converter a hora para segundos, eu multiplico o valor por 3.600, né? Basta fazer essa jogada aqui. Agora, numa sequência, vamos fazer comentário a respeito das distâncias, né? Que são elementos, acredito eu, mais simples dentro do assunto movimento. Bom, então, outro aspecto a ser comentado é em relação às distâncias, né? A grandeza distância. Então, novamente, aplicando a ideia da unidade. Eu acho que, de certa forma, as das mais simples, né, que nós trabalhamos, vem a ser a distância na unidade quilômetro, né? E aí, então, eu tenho essa igualdade aqui, que cada 1 quilômetro corresponde a 1.000
metros, né? Então também é uma informação aí, a gente pode se atrever a dizer que é conhecida nossa, né? 1 quilômetro é 1.000 metros. E, de certa maneira, esses elementos, esses valores são muito conhecidos, né, do ensino fundamental em termos de comprimento e unidade. Mas talvez a que a gente tenha mais uso seja essa aqui, quilômetro e metro. Então, mais uma vez, fazendo um comentário referente à matemática, né, como a gente já destacou na conversão do tempo, nós também podemos falar desse modo. Bem, observamos aqui, né, num aspecto novamente relacionado ao conceito de equações, né, de primeiro grau, como se eu pegasse o valor 1.000, né, e retirasse aqui do lado do metro, né, do símbolo da unidade metro, e o transferisse para o outro lado da igualdade, fazendo uma divisão. Ou seja, 1 milionésimo do quilômetro é 1 metro. Né? O que eu tiro de informação disso? Que se eu pegar a medida de 1 metro, né, cada valor 1 metro corresponde à milésima parte de 1 quilômetro de distância, né? O que está sendo dito aqui, de certa forma. Um outro aspecto é em relação à proposta de um macete, né, ligado a isso. Então, se eu quero converter quilômetro, né, se eu quero converter, vamos começar com a ideia do metro, né? Se eu quero converter o metro para quilômetro, né, então, se eu quero converter o valor que esteja em metro para a unidade quilômetro, então esse macetezinho aqui ele é bem interessante. Basta pegar o que já está em metro e dividir por 1.000. Né? Então eu aplico aqui uma divisão por 10 a terceira, né? Que é o 1.000. Ah não, mas aí se eu desejo fazer a conversão do quilômetro para a unidade metro, né? Qual é o fator? Novamente 10 a terceira, ele se repete. Porém, no caso aqui uma multiplicação. Né? Então, interessante lembrar, se eu tenho a unidade em metros, se eu tenho a quantidade de distância em metros, faço a conversão dividindo-a por 1.000. Aí eu converto para quilômetros. Se eu quiser fazer o contrário, basta estabelecer então uma multiplicação por 10 a terceira, para que eu possa então converter o elemento que estiver em quilômetro para metros. Então essa conversão aqui ela também é bem aplicada, né, nos exercícios de movimento uniforme. Bem, um outro caso também muito importante que seja dito, né? Talvez para completar toda a ideia dessa introdução dessa aula, é a questão do uso das velocidades, né? Então, utilizar a grandeza da velocidade e ainda as unidades da velocidade. Dentre as que a gente já conhece bem, né? Bem na prática, eu tenho o quê? Eu tenho o quilômetro, a unidade por hora, né? Que vem a ser uma unidade muito conhecida nossa. E tenho também uma segunda unidade, que no caso é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas, né, muito aplicada em exercício de física, que é o metro por segundo. Então a ideia desse trecho dessa aula é de lembrar o aluno a respeito da constante de conversão dessas duas unidades. Né? Então, de repente fica muito fácil pensar, né, que se eu tiver a unidade da velocidade, quilômetro por hora, né? Estou escrevendo aqui assim, ó. E isso, para que eu possa então melhorar o entendimento, nada mais é que 1 km dividido por 1 hora. Então ficou num aspecto fracionário aí mais conhecido nosso. E mais, eu posso igualar esse 1 quilômetro a um conhecimento que a gente até já desenvolveu há pouco, né? 1 quilômetro é 1.000 metros. Então fez nesse aspecto aparecer a unidade metro na região superior da fração. E ainda embaixo, se eu tenho 1 hora, sei também que eu tenho 3.600 segundos. Importante mencionar que a unidade metro por segundo apareceu aqui, ó, né? O que eu tinha antes em quilômetro por hora, agora apareceu em metro por segundo. Fica relevante comentar também que eu tenho um trabalhozinho de simplificação aqui, ó. Corta esse zero com esse, fica 100 sobre 360, corto mais esse com esse, fica 10 sobre 36.
E se eu divido por 10 em cima e embaixo, eu fico com 1 sobre 3,6, né, metros por segundo. Então, eu cheguei nessa relação aqui, ó. Importante, então, estabelecer essa região dessa igualdade que a gente está observando e essa região e anexá-las. Ou seja, 1 km por hora vai ser 1, novamente, só que dividido por 3,6 metros por segundo. Simples observar também, se eu quero fazer a conversão, basta então utilizar-se da quantidade que estiver em quilômetros por hora, né? Por exemplo, aqui no caso é 1, e dividir esse valor por 3,6, automaticamente eu estabeleço a conversão. Então, num diagrama simples, né, vamos falar assim, macete, né, eu posso converter quilômetro por hora para metro por segundo, né, estabelecendo-se, então, uma divisão por 3,6. Ou ainda, posso também realizar a conversão metro por segundo para km por hora, estabelecendo não mais a divisão, e sim a multiplicação, né? Vezes. E a constante 3,6, ela permanece. Tá legal? Então, assim, nessa introdução, nesse momento aí, né, em que a gente pretende aplicar um pouco de prática de exercícios, esse início de conhecimento, né, sobre conversões de unidade tem bastante aplicação, né? Eles vão trazer em bastante aplicação. Bom, vamos lá, vamos fazer exercício. Bom, para a gente iniciar o trabalho, né, bem de maneira a respeitar aí o conhecimento, peguei esse exercício número 1, né, que ele vai aparecer no conteúdo teórico também para vocês utilizarem como apoio de estudo. Então, esse primeiro exercício, ele diz o seguinte, aliás, o exercício não diz, né? Eu leio e interpreto. Um automóvel sai de São Paulo às 10 horas e chega ao Rio de Janeiro às 17 horas, depois de percorrer 420 km. Qual foi a velocidade escalar média desse automóvel? Então, assim, um cálculo tranquilo, né, em termos de velocidade média, a distância, que é perceptível 420 km, né, e dois valores de tempo, 10 horas, né, e depois 17 horas. Então, avançando aí para a parte de cálculo, né, o que nós temos? Muito bem, nesse exercício, o que foi possível colher? Inicialmente, o tempo inicial, 10 horas da manhã, no caso ele sai de São Paulo. Depois, o tempo final, 17 horas, é o momento em que ele chega até o Rio de Janeiro. E esse comentário, né, ele aparece no exercício depois de percorrer 420 km, ou seja, há um ΔS 420 km. E o pedido é qual a velocidade escalar média desse automóvel. Então vamos lembrar que eu vou calcular apenas a velocidade média, aplicando a fórmula já conhecida nossa, e a velocidade escalar média, né? Então não há preocupação se houve mudança do sentido do movimento. Então, numa breve matemática, bem, percebo aqui ΔS, né, é o 420 km, já mencionado no enunciado, e os tempos inicial e final, né? Então, tem a diferença aqui dos valores de tempo envolvendo a ideia do ΔT. Fazendo recordação que eu tenho a fórmula principal, né, da velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Né? Interessante que essa fórmula aqui ela não precisa sair da nossa memória. Aliás, pelo contrário, precisa permanecer. Eu sei que a diferença entre tempo final 17, tempo inicial 10 é o 7. Então eu tenho o quê? 420 dividido por 7. Isso dá 60 na divisão. E a unidade ao qual eu emprego nos dados do exercício, né?
quilômetro aqui na unidade de distância e hora para a unidade de tempo. Finaliza-se então o cálculo dessa forma. Então, bem inicial, né, esse exercício 1, ele é um exercício resolvido, né, de movimento uniforme, mas para dar importância à questão da aplicação básica e inicial da fórmula da velocidade média. Vamos fazer mais um. Bom, aqui eu escolhi um segundo exercício, na realidade ele é o exercício 4, né, dessa parte teórica, né, do nosso material que será enviado aos representantes. Então a leitura é tranquila, né, fazendo aqui. A distância entre duas cidades é de 48 quilômetros. Um carro percorre a primeira metade do percurso com velocidade escalar média de 60 km por hora. E a segunda metade com velocidade média de 80 km por hora. Qual é a velocidade média ao longo de todo o percurso? Lembrar que ele perguntou a velocidade média, né? Não a média das velocidades. Então esse exercício ele tem um aspecto um pouco diferenciado, né, em relação à questão da média das velocidades, que seria uma média aritmética, né? Então aqui é um pouco diferente. Eu vou fazer um diagramazinho, né, sobre o que está acontecendo e já estabelecer na sequência o cálculo que a gente precisa, que é a velocidade média ao longo de todo o percurso. Vamos lá. Bom, no aspecto em diagrama, o que eu pude observar? Há aqui uma saída, né, um ponto inicial, chamei de 0, ponto final, 48 km. A primeira metade de 24 km, a segunda metade de 24 km também. E a informação também é a seguinte: nessa primeira metade ele desenvolve uma velocidade constante de 60 km por hora e na segunda metade uma velocidade constante de 80 km por hora. Qual é a velocidade média em todo o percurso, né? Então, em princípio, velocidade média em todo o percurso vem a ser pela aplicação da fórmula ΔS dividido por ΔT. O ΔS ele já é conhecido, 48. Porém, o ΔT ele passa a ser a avaliação do tempo nesse primeiro trecho, somada à avaliação do tempo nesse segundo trecho. Eu preciso, então, descobrir qual foi o tempo gasto nesse primeiro momento, né, com a velocidade média de 60 km por hora, eu vou chamar de ΔT1, e também avaliar o intervalo de tempo na segunda parte. Tá? Vamos lá. Muito bem, aqui eu visualizo, né, que o cálculo do intervalo de tempo no primeiro momento aqui, ó, chamei de ΔT1, não é isso? E vai ser igual à distância, ΔS, dividido pela velocidade. Vamos lembrar que eu apenas fiz a mudança, né, da fórmula velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, eu apenas fiz a inversão, né? Coloquei o tempo aqui para ele ser descoberto. Então, ΔS1, 24, né? Segundo exercício, 24 km. E a velocidade média, nesse primeiro trecho, 60. Eu posso simplificar isso aqui por 6, né? Que dá 4 décimos. E esse valor aqui, tempo, ele encontra-se em horas. Basta então calcular ΔT2. Então aqui, né, avaliando o intervalo de tempo no segundo trecho, né, dos outros 24 quilômetros, com a velocidade agora 80. Então fiz similar a essa equação de cima, fiz até de outra cor aqui para interpretar um segundo momento, né? Então ΔS2 vai ser novamente o 24, né? Só que agora a velocidade média não é 60, e sim 80. Então eu consigo simplificar isso aqui por 8, né? Então dá 3 aqui, e aqui 10, 3 décimos da hora. Então basicamente eu tenho na soma desses dois valores de tempo, né, o ΔT1 mais o ΔT2 para finalizar o cálculo da velocidade média nesse exercício. Bom, avançando aqui a aplicação dos cálculos, basta observar que a soma desses dois tempos
ela envolve o resultado 4 décimos mais 3 décimos, então aqui logo abaixo eu coloquei 7 décimos, né? E mais do que isso, a resolução aqui 48 vezes a fração de baixo invertida, né? Dá 480 sobre 7 aqui. E, realizando o cálculo, 480 dividido por 7, nós vamos chegar no... Então, finalizando o cálculo, eu tive aqui 480 dividido por 7, deu 68,57, o que dá para aproximar esse resultado para 69 km por hora. Então, o que é esse 69 km por hora? É a velocidade média desenvolvida em todo o percurso. Seria a mesma velocidade constante, sem alteração, para todo o percurso, né? Ao invés de usar 60 km por hora de velocidade no primeiro trecho e 80 km por hora no segundo trecho, eu faria esse mesmo trajeto nessa velocidade, né? Obedecendo lá os tais 48 km. Tá? Esse é o conceito de velocidade média, né? Velocidade média é a velocidade constante desenvolvida por um móvel dentro de um trajeto, o qual caracteriza o MRU. Tá? Então, esse exercício aqui ele é mais interessante em relação ao anterior, ele é o exercício 4, né, da parte conceitual dessa aula, que vocês vão utilizar para dar uma reforçada nos estudos e trabalhar a lista de exercícios práticos. Né? Vamos fazer mais um trecho de exercícios aqui e avisar a toda a turma para fazer a continuidade com o livro que vocês estão utilizando ao meu lado. Vamos mais um. Bom, peguei um outro exemplo legal, né? Esse da FUVEST, o exercício número 34 da lista que vai ser proposta aí para que a gente possa desenvolver. Então ele diz o seguinte, aliás o exercício não diz, né? Eu leio, eu interpreto o seguinte. Um barco é erguido 24 metros no interior de uma eclusa, no intervalo de tempo de 40 minutos. Sua velocidade média de ascensão é. Então, o exercício da FUVEST, vamos aplicar? Está aqui, velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. O ΔS na interpretação do texto vem a ser o 24 metros, né? E o ΔT no aspecto 40 minutos. Importante que nesse exercício as unidades estão misturadas, né? Eu preciso alimentar pelo menos a ideia de que ou metro por segundo é uma resposta interessante, ou quilômetros por hora é uma resposta interessante também. Então vamos colocar assim, 40 minutos, eu vou deixá-lo em segundos. Assim, né? Então 40 minutos, 40 vezes cada minuto, 60 segundos. Então eu tenho como resultado... Observem então, o 24 eu realizei a divisão aqui pelo 2.400, eu encontrei 1 centésimo em metro por segundo. Posso deixar a minha resposta em centímetros por segundo, né, para ter uma noção um pouco mais clara do que está acontecendo. No gabarito a gente vai encontrar a resposta dessa questão como 10 a menos 2 metros por segundo. Isso que a gente vai encontrar de resposta nesse exercício da FUVEST. Ele é o exercício número 34, bem legal de fazer para esse assunto que a gente está estudando. Bom, fica interessante pegar todas as aulas vistas, né, de MRU no YouTube, no meu canal, e essa última aula que a gente viu agora, essa acho que quarta parte, né, ela será destinada para uso de aplicação. Eu vou ficar à disposição ainda pelo WhatsApp e ainda ajudá-los nessa evolução aí do movimento retilíneo uniforme. Um abraço, fica com Deus, gente.